Olá, tudo bem? Eu sou Fábio de Renzo, da Novembro 4, e esse é o nosso podcast Comunicação Interna Sem Fronteiras. Um podcast que a gente sempre fala sobre comunicação interna, recursos humanos, liderança, cultura organizacional, enfim, temas conectados com o mundo corporativo. E também é uma oportunidade de sempre trazer um convidado, alguém para falar, para a gente bater um papo, olhar esses aspectos, que a gente possa contribuir com você. Hoje eu tenho um prazer de conversar com o Sérgio, mas antes disso eu tenho alguns recadinhos que eu queria te passar. Primeiro, sempre eu comento, né, se você gostar dessa conversa, gostar do nosso canal, se você puder fazer o tal do like lá, né, curtir, comentar, repassar aos seus colegas, pra gente é importante também até para poder cada vez mais aprimorar esse nosso canal, esse nosso podcast, né? E eu tenho 3 parceiros que a gente queria agradecer. Primeiro é a Prodigy está desde o início do nosso projeto. A Prodigy é uma empresa brasileira, recentemente certificada como Great Place to Work, onde ela oferece canais de comunicação para os colaboradores da sua empresa, seja uma televisão corporativa, um aplicativo, um portal. Se você quer melhorar o canal, a tecnologia, a comunicação, a Prodigy é uma solução muito interessante. Tem mais de 650 empresas que eles atendem, como por exemplo a Michelin, a Balduco e a Renault. Dá uma assistida nesse vídeo da Prodigy que é bem interessante. Vivemos em um mundo de novas conexões. A informação antes privilegiada, agora exposta, ao alcance dos olhos, na palma da mão. A comunicação nas organizações antes hierárquica, controlável, agora em rede, veloz e indomável. Esse é o novo mundo da comunicação corporativa. Agora, imagine uma guinada. Vamos supor que você seja capaz de criar uma história que toque sua empresa. Que cada colaborador compreenda o propósito de estar ali, dos valores que os unem. E vamos supor que você abra espaço para que as vozes individuais se juntem e que essa narrativa conecte pessoas, traga harmonia, senso de comunidade e pertencimento. A nova comunicação, influenciada, estrategicamente direcionada para o crescimento comum. E, finalmente, você consegue medir, avaliar e impulsionar para novos resultados. Aqui é onde você está hoje. Conte com a Prodigy. Obrigado, Prodigy. Também queria agradecer a 3 Uniformes, inclusive eles que nos ofereceram essa camiseta. O Sérgio vai ganhar a camiseta também personalizada. Eles trabalham com personalização de camisetas, uniformes para sua empresa. Se você tem uma empresa que oferecer aos seus colaboradores uma qualidade, um material bem feito, personalizado, característico, procure a 3 Uniformes. E, inclusive, camisetas, aventais, camisetas polo, os materiais, eles têm uma tecnologia chamada Direct Film, que melhora a qualidade e dá mais robustez também. Então, se você está pensando em mexer nos uniformes, trocar, trazer o brand para a sua empresa, procure a 3 Uniformes. Muito obrigado, Igor, pela parceria. E também quero agradecer uma parceira nossa nova, que é a Ana Berbach, que é Health Training. A Ana tem uma empresa, né, que promove, tem a questão da promoção da qualidade física com a questão mental. Muito interessante, né? Como é que eu integro treinamentos físicos, mas também com uma questão de mentorias personalizadas. Seja para a questão física, para a pessoa jurídica, para as empresas, você pode oferecer para eles, olha que interessante, você pode oferecer para os seus colaboradores esse olhar, tanto a questão física quanto a questão mental. Então, o trabalho vai além da questão física, ela conecta corpo, mente e alma. Tem aqui um QR Code da Ana Merbach, que você pode acessar e ter mais informações. Muito obrigado novamente, Prodigy, 3 Uniformes e Ana Merbach. E hoje eu tenho o prazer de conversar com o Sérgio Mônaco. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Fábio? Como vai? Cara, que bom. E você sabe que eu sempre comento o seguinte, Sérgio. Para mim, o podcast, além de ser uma oportunidade de trazer temas para o mercado, é de conectar amigos, pessoas que a gente tem uma afinidade. Nós tivemos a possibilidade de trabalhar, já faz tempo, né? Uns 10 anos, 11 anos atrás, na TAM. Para mim, eu super admiro o seu trabalho. Tenho muito prazer de te ouvir hoje. E eu sempre digo o seguinte, antes de fazer uma apresentação formal, o que o Sérgio fez para a faculdade, para o colégio, não sei o quê, trabalhou em 200 empresas,
Minha pergunta é muito simples para você. O que você oferece ao mundo hoje, Sérgio? Qual a sua atividade, enfim, o seu trabalho, mas o que você entrega para o mundo hoje? É uma pergunta profunda, né? Eu, desde muito jovem, eu me propus a trabalhar com educação. Isso que eu sempre fiz. Tanto é que a minha primeira tentativa de formação educacional foi história, né? Muita gente não sabe disso, né? Eu não sabia também. Eu fiz um ano de história na USP. Eu era muito jovem e eu não conseguia acompanhar o curso, né? Era um curso muito puxado, muito difícil, eu não conseguiria. Talvez seja a minha grande paixão, outro dia até falei com um historiador sobre isso. Acho que o meu propósito de vida é a educação. E eu encontrei na educação corporativa essa possibilidade de entregar isso, né? Fiz carreira executiva dentro das empresas, depois me encontrei muito nessa questão da consultoria, mas esse sempre foi o meu projeto de vida. Se me perguntar o que eu entrego, eu trabalho com isso. Eu estudo isso, eu me dedico a isso. Você disse rapidamente que você teve um mundo corporativo, digamos assim, CLT, trabalhando nas empresas, executivo, e hoje exatamente você tem uma consultoria onde você presta serviços dessa parte de educação, treinamento. O que você entrega hoje nesse sentido propriamente dito? Eu sou um consultor que atuo de forma até independente, né? Essa é uma opção de vida que eu fiz agora recentemente. Trabalhei em grandes consultorias, até 2 anos atrás eu estava na Korn Ferry. Então, trabalhei na Korn Ferry, trabalhei no Rei Group e hoje eu tenho grandes parceiros também, de grandes consultorias, pela qual eu apoio eles em projetos. Tenho os meus clientes de forma independente, foi uma opção de vida que eu fiz, de ter um pouco mais de liberdade, de atuar nos meus clientes e dar um pouco de vida a isso que eu acredito, que é trabalhar basicamente em projetos nessa linha mais educacional. Mas não deixo de trabalhar em projetos de cultura, em projetos, às vezes, que entram nessa questão de assessment, em projetos de carreira. Mas, na essência, o que faço mais são projetos de desenvolvimento de equipe, né? Principalmente em níveis mais executivos e em projetos de desenvolvimento de liderança. Muito bom. Eu sempre comento aqui, Sérgio, que a ideia é a gente sempre ter um tema só para dar um pequeno fio condutor, mas obviamente que é um bate-papo. Você falou da questão da história, né, que você estudou, e tem um pouco da comunicação. E a gente vem vendo, principalmente nos últimos anos, a comunicação está passando por um processo muito diferente, né? Você está me dizendo, você trabalhou na Abril, por exemplo, né? Que além da questão, não só da comunicação física, do papel que tinha, era um outro tipo de comunicação pessoal, né? E aí quando a gente olha para as empresas, principalmente hoje, a gente vê uma liderança ainda com muita dificuldade de comunicação, em todos os sentidos, né? Comunicação falada, escrita, inteligência artificial, tudo isso. Quais são esses principais fatores que você vê hoje que ainda dificulta isso? Por que eu ainda tenho uma dificuldade, grosso modo, claro, como líder, de me comunicar, de estar olhando meus colaboradores, de me aproximar? Como é que está isso na sua cabeça? Qual que é o seu olhar sobre isso? Bom, se a gente pensar, eu comecei a mexer com esse tema lá na década de 90, basicamente. Antes eu já estava trabalhando com recursos humanos, né? Mas se a gente sempre pega numa perspectiva histórica, a comunicação sempre foi um ponto crítico, muito crítico. E você pode observar pelas pesquisas de engajamento, né? Sempre aparece, né? Sempre aparece. É interessante. Às vezes chamam a gente como consultor e falam, olha, apareceu uns gaps aqui, apareceu uns pontos aqui que não estavam aparecendo ou que já vem aparecendo há algum tempo e tal, né? Eu até brinco às vezes, falo assim, apareceu comunicação? Normalmente é comunicação, feedback, relacionamento entre as áreas, normalmente esses pontos são comuns, né? Mas quando a gente põe a lupa na comunicação, eu costumo dizer que se a gente pensar a comunicação de uma maneira bem simplista, a comunicação tem 2 aspectos, um conteúdo e a forma. Sim. Né? Tem segredo, né? Não tem segredo. Você precisa divulgar tal coisa e a forma que você divulga isso. Perfeito. A parte do conteúdo é aquilo que eu preciso entregar sob o ponto de vista da informação. A forma tem a ver com a parte emocional da comunicação, né? Fazer isso ter sentido para as pessoas, fazer as pessoas se identificarem com isso. A liderança, ela não erra tanto no conteúdo, ela erra na forma. Isso. Né? Esse talvez seja o grande desafio, né? E aí você pode colocar que a galera chama dos tal dos skills.
É a parte emocional, é a parte onde ela tem que observar as pessoas, onde ela vai ter que talvez exercer um pouco da escuta, um pouco da empatia, um pouco de outros elementos. Aí talvez é o grande desafio para elas, né? Assim, a gente percebe muitas vezes, né, que ela tem um estado de consciência de mundo pela qual ela não consegue perceber que os colaboradores talvez não tenham. E ela não consegue fazer uma expressão que eu uso muito, que é contextualizar a comunicação para fazer a comunicação ser percebida pelas pessoas, né? É dar um processo de comunicação para que ela entre no mundo das pessoas para que faça sentido, né? E aí efetivamente aí o erro acontece, eu não queria usar muito a palavra erro, mas ela falha nesse aspecto. Mas aí uma pergunta, esse líder, estou imaginando que quem está nos acompanhando, está nos vendo, esse líder é o líder que precisa ser treinado, capacitado para isso, ele precisa e talvez o ponto ele precisa reconhecer que isso ele não está fazendo bem, porque não tem uma certa dúvida às vezes que eu fico olhando, o líder ele acha que está fazendo bem a comunicação. Como é que é isso? Quer dizer, ele pode olhar isso, fazer um exercício, deixa eu fazer uma autoavaliação da minha comunicação? Você tem razão. Pensando na forma, principalmente. Você tem razão também quando você traz na forma, né? O conteúdo, teoricamente, está ali, mas a forma, eu queria destacar a forma. Tua pergunta é bem interessante, que vamos pensar assim, né, Fábio? Se a gente pegar um alto executivo hoje, muito provavelmente ele já foi treinado, né? É como falar de feedback, por exemplo, né? Sim. Vira e mexe eu vejo empresas falar, precisamos implementar uma cultura de feedback, enfim. Eu acho que o tema, às vezes, ele é tratado de uma forma muito simplista, né? Não é o treinamento do feedback, não é o treinamento de como se comunicar. É a gente tratar uma questão que me parece que para a liderança é um pouco mais cara, né? Que é o quanto que essa liderança ela racionaliza, ela objetiva as relações humanas, né? E ela deixa o aspecto emocional fora do pacote. Aí não faz sentido, né? Então, é essa questão que nós vamos ter que trabalhar. Talvez vai pegar nos elementos da cultura, né? Eu ainda acho que nós temos que ter discussões hoje dentro das organizações que façam a liderança entender que quanto mais ele racionaliza, que quanto mais ele objetiva, que quanto mais ele olha para o bottom line, para o resultado final e deixa de lado a experiência do colaborador, menos ele é capaz de se comunicar. Esse, para mim, é o aspecto, né? Então não adianta eu dar um treinamento que diga assim, faça o planejamento da comunicação, né? Melhore os aspectos. Não é essa a ideia. A ideia é que nós temos que mexer nos aspectos emocionais da liderança, né? Eles estão sendo hoje muito levados a um racionalismo extremo, né? A uma objetivação enorme para o resultado final, né? E eles se afastam dos elementos emocionais. E aí eu queria até te fazer uma pergunta que me surgiu aqui agora, ouvindo você, pode ser até um pouco polêmica, eu realmente não sei a sua opinião. Quando você traz essa coisa, que eu concordo muito com você, dessa coisa racional, quando eu vejo alguns discursos assim, de alguns líderes, de executivos, até donos de pequenas empresas, que eu digo assim, cara, eu te dei o trabalho, eu te dei o desafio, não importa como você vai fazer, se você vai trabalhar de casa, se você vai trabalhar home office, tal. O que importa é que você me entregue esse trabalho. Eu não estou entrando na questão, tá, do deslocamento, da logística do trabalho, se o cara vai trabalhar presencial, porque esse é um outro olhar. Mas eu estou trabalhando justamente nesse aspecto. Quando eu digo para você essa coisa muito racional, eu não me afasto do meu colaborador e eu não digo para o colaborador, ou não digo para ele, toca a sua vida aí, e só se você tiver problema você me chama. Eu não sei, eu estou falando de novo, minha opinião pessoal. Isso me assusta um pouco. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam trabalhar fisicamente, todo mundo junto, no mesmo ambiente. Não é isso. Eu só estou dizendo assim, essa coisa muito racional de que eu entrego o trabalho para você e que se você me entregar os resultados, está tudo bem, não passa um pouco por isso também? Passa. Vamos relembrar de onde começou essas ideias, né? O que tem por trás dessa ideia de uma maneira muito simples, aí a gente explora um pouco a ideia. A proposta é assim, seja dono de você, seja o seu próprio empreendedor, mesmo aqui dentro da empresa. Isso, eu me lembro bem disso. Na época da Ford, seja o empreendedor, seja o dono do negócio, mesmo que seja um funcionário.
Perfeito. Seja um intraempreendedor e tal. Intraempreendedor, perfeito. Então, nós vamos encontrar muitos termos que, de uma maneira objetiva ou até de uma maneira assim subjetiva ou até inconsciente, a gente tenta passar a ideia de que cada um dentro da empresa tem que cuidar do seu, né? Esse movimento começou nos anos 90, né? Porque nos anos 90 foram anos assim que a gente fez um certo rompimento com a ideia do emprego para toda a vida e tudo mais. E ali tem várias questões que levam a isso. Sem a gente detalhar muito ali, isso pode ser um outro papo. Mas o que aconteceu ali? Reengenharia, né? Downsizing, right sizing, vários elementos ali de gestão que romperam. As organizações tinham que ficar enxutas, menores, rápidas, né? A ideia de cadeia de valor que já vinha há algum tempo e tal. Mas ali você vai ver que se criou expressões para dizer para as pessoas: tome conta da tua vida, porque eu empresa, não vou lidar com isso. Então, desculpa, tanto é que o treinamento assim, o treinamento é para você, né? É para sua carreira. Isso. Se você puder aproveitar os discursos, né? Se você puder aproveitar, que melhor. Mas pensa que você vai fazer um curso de inglês, é para sua carreira. E você é responsável por isso. Isso. Né? Então, esse discurso, que é de fato um discurso bem neoliberal, né? Bem característico desse movimento que a partir dali veio, sem aqui uma discussão partidária, política, não é esse o caso. Mas veja, o que nós dissemos, né? Inclusive inventamos expressões que a todo custo são horrorosas, né? Por exemplo, essa ideia de você ser empreendedor da sua própria carreira, né? Que foi ali, e me fugiu a palavra agora, mas N coisas aconteceram. Então, essa coisa do seu network, empregabilidade, era essa expressão que eu estava atrás, que é uma expressão de um horror tremendo, né? E que se vendeu muito na época, né? Isso é uma expressão típica de consultoria, né? Isso. Então, empregabilidade e tal. Essas expressões trouxeram, né, de alguma maneira, para o senso comum, né, uma ideia de que as pessoas têm que cuidar da própria vida. Então, a carreira é sua, né? A vida é sua, o teu processo de aprendizado é seu, né? E diversas coisas foram se criando ao longo do tempo, né? E você vê, até hoje se usa essa ideia do 70-20-10, né? Que se usa mal, inclusive, né? Dizer, 70% é com você, você vai lá e faz e tal, né? E muita gente não entende o conceito, né? Então, vários discursos foram sendo feitos para chegar a um ponto hoje que as pessoas do mundo corporativo dizem assim, o problema é meu. Se eu não entregar o resultado, o problema é meu. Então, o que a gente fez? A gente se afastou, as organizações, por meio das lideranças, criou culturas onde levam as pessoas a imaginar que ela tem que entregar, e se ela não entregar, o problema é dela, né? Tanto é verdade que você vai ver hoje um movimento nas culturas organizacionais muito interessante, que é o movimento da colaboração, né? Então, todo mundo hoje olhando e dizendo assim, nós temos que ter culturas de colaboração, culturas de confiança. O que significa isso? Significa uma espécie de dizer assim, vamos retornar à cultura do coletivo, porque esse autoempreendedorismo que a gente tentou colocar nas organizações afastaram as pessoas do senso de coletividade, do fazer juntos, né? Perfeito. Porque a ideia que foi criada nesse período todo é uma ideia assim, se você entregar, ótimo, você terá lá a sua recompensa. Se você não entregar, você está fora, né? Ou você será que você vai ficar fora do contexto da organização. O problema é que isso não está dando muito certo, né? Não dá para criar elementos de cultura de alto risco individual para as pessoas, né? As pessoas querem ainda, no fundo, ter elementos de alta segurança. Não à toa, vamos lembrar aqui, que esse tema que mais se fala hoje, que é essa coisa da segurança psicológica, né, bombou nas últimas décadas. O que é esse elemento? Na realidade, ele traz um movimento no mundo corporativo para se contrapor essa ideia do autoindividualismo que leva, inclusive, a silos, que leva a elementos de fragmentação do mundo corporativo. Me parece, Fábio, que essa é a discussão que a gente tem que ter do que queremos fazer. Perfeito. Né? E acho que outra coisa, né? Por um lado, como você disse, que se você não entrega, você está fora. Agora, esse que entrega é sempre no indivíduo. E a gente acaba, inclusive, valorizando sempre o indivíduo. E não valoriza o grupo, né?
porque principalmente com o advento de pós-pandemia das questões dos trabalhos online, cada vez mais, né? Cada vez as pessoas estão mais individualizadas, né? Sim. E não necessariamente... E por mais que ele está entregando um bom resultado, é sempre o indivíduo, né? E aí começa a ter essa questão toda que é natural, é a questão de saúde mental, né? Quer dizer, e aqui, de novo, sem julgamento, mas a gente vive em tribos de conexões das ideias, né? Eu acho isso muito interessante, né? E aí você tem um olhar que é o líder que ele tá... Como é que ele lida com isso, né? Como é que um líder entende isso? Aqui pensando, como é que eu deveria, talvez entre aspas, como você falou, voltar um pouco, líderes que fazem o exercício de ter as equipes, de novo, não estou falando a questão física e tal, mas equipes trabalhando mais juntas, seria isso? Com mais apoio, com mais entendimento que o resultado é fruto de uma sinergia coletiva. O resultado é fruto de uma sinergia coletiva. Sim. Que inclusive performance, né? Performance se dá por uma ação planejada, sistemática, né? Performance não é qualquer trabalho. E a liderança tem que dar apoio a isso, né? Então a gente tem que ter um repensar com isso. Nós não estamos num mundo hoje que entende o hard work pelo hard work. Isso é uma ideia ultrapassada. Nós temos que ter o trabalho correto, adequado. E as pessoas vão continuar trabalhando muito. Essa é a dinâmica social que a gente vive dentro das organizações. Só que tem que trabalhar certo, tem que trabalhar com propósito. E a liderança tem que dar um apoio ligado a isso. Se a gente conseguir redimensionar isso, a gente vai fazer segurança psicológica, a gente vai resgatar um pouco o ser humano dentro desse processo. Ou resgatar o colaborador dentro desse processo. Eu acho que faz sentido. Mas é um repensar que vai passar por uma mudança da forma de pensar dentro das organizações. Sem modismos exagerados e tal, né? Mas é esse resgate, né? Vou usar uma expressão que eu acho que para mim é importante. As pessoas precisam ter a sua identidade pessoal resgatada dentro dos ambientes corporativos. Se elas estão dentro de um ambiente onde só o resultado interessa, e eu não estou dizendo que todas as organizações sejam assim, longe disso, né? Mas esse resgate de ancoragem das identidades ele é fundamental. Isso se dá pelo exercício da comunicação, pelo exercício das conversas, né? Pelo exercício do espaço legítimo que as pessoas têm que ter. E quem faz isso é a liderança. Né? Vou fazer uma comparação. A jornada da experiência das pessoas é mais importante do que o resultado. Né? Perfeito. E isso é o que faz diferença para as pessoas. Perfeito. E gostei disso. A jornada da experiência é mais importante do que o resultado. Óbvio que o resultado faz parte do negócio, mas essa jornada. E aí é o líder que precisa fazer esse exercício. E aí, fazendo essa conexão com a comunicação, Sérgio, eu sempre comento com os clientes, né, quando a gente tem essa possibilidade, e até brinco, a gente precisa ter menos comunicados e mais escuta. Precisa ter menos campanhas, porque assim, eu, inclusive como comunicação, nem dê tempo ainda da pessoa entender qual o novo valor, qual a nova estratégia, qual a nova campanha de segurança, por exemplo, e eu vou lá e faço uma nova campanha. Eu sou partidário como comunicação interna de a gente ter menos que eu digo, menos assim, excessivas comunicados e mais escuta. Só que o papel da escuta, Sérgio, aí uma pergunta para você, seja na área de comunicação, seja por líder, é um trabalho difícil, né? É trabalhoso, porque a gente até, quando a gente fala, eu sempre comento também em comunicação, eu não sei qual a sua opinião sobre isso, mas o WhatsApp, por exemplo, ele ajuda muito, mas ele começou a criar um movimento nosso de não ter mais diálogos, né? Então eu te mando a mensagem por áudio, você acelera a minha mensagem, você escuta 2 vezes alguma coisa, e a gente está perdendo o hábito do diálogo, né? Da troca, né? De entender. Você acha que é por aí também? Esse exercício, porque não é fácil, vamos ser sinceros, a escuta não é uma coisa fácil. É bonita, é bacana falar, é necessário, mas não é fácil. É verdade. É que a gente poderia... Eu sempre que eu estou em sala, eu estou com os executivos, eu estou sempre, com a liderança de maneira geral, eu estou sempre tentando conceituar alguns temas, né? E o problema da escuta é a necessidade do contraponto, né? O contraponto vem dessa imensa necessidade que as pessoas têm de julgar tudo, né? Tudo que é dito, às vezes,
o outro lado que escuta fica com uma necessidade de interferência, né? Essa coisa, assim, alguma coisa é dita, o outro lado fica numa necessidade, né? E isso mata o elemento da escuta, né? Isso mesmo. Então, a gente não tem necessidade de fazer tanto contraponto, a gente sequer tem tanta necessidade de ficar fazendo reforço positivo nos elementos de conversa. Escuta, né? Na boa, não precisa. Né? Mas só um pequeno parênteses, isso também não tem a ver com esses anos 90, porque eu me lembro disso, né? Desse contraponto, pega essa frase e reforça. Também tinha um pouco disso, né? Nós estamos vendo um pouco a ideia hoje do positivismo tóxico e tudo isso que está aí. Está exagerado também, né? Está um pouco. Eu não gosto muito do tema, tal, acho que é um pouco exagerado, mas a gente tem que aprender a reconversar. Reconversar. A ideia de conversar, né, que vem do latim, do conversare, né, que é dar voltas para aumentar nossa capacidade de interação, de viver juntos, de estabelecer sensos de convivência, né? O WhatsApp, na realidade, é uma ferramenta absurdamente inteligente no sentido capaz, mas ela não é uma ferramenta de conversa, ela é uma ferramenta de prontidão, né, de mensagens rápidas para a gente resolver, ela não serve para outras coisas, né? Então, ela não tem o poder de estabelecer uma conversa. Ela tem o poder de resolver coisas que são emergenciais. Mas você não percebe que as pessoas estão usando uma espécie de uma conversa? É porque a gente tenta objetivar tudo, né? Então, ela não funciona, né? Então, para a gente voltar, o que é comunicar? Comunicar é quando a gente entrega um conteúdo, contextualiza o conteúdo para outra pessoa e fecha esse elemento da comunicação com algum nível de comprometimento do outro. Só que para haver comprometimento do outro, tem que haver a contextualização do ato da comunicação. Se eu não boto a comunicação no contexto do outro e exige um princípio de adaptabilidade, ela não funciona, né? O que acontece dentro das empresas, né? Eu vou resgatar um pouquinho um texto do Bauman, né? Que é muito interessante. Ele diz assim que ele faz uma certa distinção, né? entre um turista e um peregrino, né? Que é bacana. Um turista é alguém que visita um lugar e ele vai para tudo quanto é lugar, assim, né? Vai tirando fotos sem parar, né? Os turistas fazem isso mesmo, né? Sim. Fica registrando tudo, mas ele não tem laços emocionais com o lugar, Tá. né? O máximo ali é almoçar, tomar um café, vai embora. Vai embora. Ele é tipicamente um turista. Perfeito. Ele passa rápido. O que é um peregrino? Um peregrino estabelece conexões emocionais com aquele lugar. Ele não está preocupado em tirar foto. Ele não está nem preocupado em ir num restaurante badalado. Ele convive, ele respira o ambiente. Então você percebe que a dimensão de tempo e espaço de um turista é muito diferente de um tempo e espaço de um peregrino. Perfeito. Né? Isso está num dos textos do Bauman, onde ele resgata outros autores. Então vamos pensar assim. O que está acontecendo com as pessoas? Quando a gente acelera, né, e a gente usa muito essa palavra no mundo corporativo, a gente está levando as pessoas a serem turistas ou peregrinos. E a comunicação é o agente que vai fazer isso, né? Se eu estou usando muito o WhatsApp, eu estou levando todo mundo ao elemento do turista. Sim. Né? O peregrino é o que tem na alma dele, no sangue dele, o local. E não adianta eu querer criar um monte de turista no mundo corporativo, porque isso não tem nível de comprometimento, isso não tem essa palavra que muita empresa gosta, do ownership, essa coisa. É o turista que respira, é o turista que presta atenção nos detalhes, é o turista que sabe fazer isso. Né? E vamos fazer uma provocação que eu acho que vale a pena aqui, né? As empresas hoje se queixam muito que os colaboradores não conhecem a estratégia nem o propósito da empresa, né? Mas como é que eles fazem isso, né? Como é que eles tentam mostrar a estratégia e o propósito? Né? Eles fazem assim, eles pegam lá 3, 4 slides e saem fazendo roadshow, põe na sala e põe todo mundo escutando aquele tipo de coisa. Eles não criam uma narrativa desse tipo de coisa. E inverte, põe as pessoas a falar da narrativa. O cara vivenciar aquele propósito. Eles fazem as pessoas de turista, né? Com aquilo que eu costumo chamar, né, de espectadores da fala de um executivo ou até mesmo de um consultor. Né? Essas coisas normalmente é mais dentro da empresa. Aí as pessoas recebem aquela informação muito cognitivamente, né?
inclusive pela própria necessidade, às vezes, os executivos exercerem o que eles entendem ser o papel dele de dizer isso para as pessoas. Se as empresas, pessoas que estiverem escutando a gente vão dizer, isso não é bem verdade, então faz um teste. Pega lá 10 pessoas, um pouco mais, pouco menos, põe cada uma numa sala e pede para elas falarem da estratégia do propósito, grava e depois assiste para ver se elas estão falando a mesma coisa ou se elas entenderam. É sem narrativas, né? A narrativa é fundamental, mas as pessoas precisam vivenciar a narrativa como um peregrino. Há uma distorção do processo de comunicação porque a gente não coloca as pessoas assim. A comunicação, né, por isso que a gente conversou uma vez, eu disse, olha, a gente precisa fazer um processo de inversão entre plateia e palco. Né? A comunicação não pode partir lá de cima do palco e deixar os colaboradores lá na plateia aplaudindo os caras. Ainda mais com essas novas gerações que tem hoje. Né? A comunicação precisa ser vivenciada. As pessoas precisam navegar emocionalmente naquela comunicação para construir as suas próprias narrativas. Ou a narrativa que seja a narrativa mais interessante para dentro da organização. Sem manipulação, evidentemente, que a questão da autenticidade na comunicação ela é fundamental. Porque hoje é diferente. E você quer ver onde pega em cultura? As empresas vão lá, fazem um projeto de cultura, gastam muito dinheiro, né? Criam lá os seus statements de cultura desejada, né? Com os arquétipos, os valores e tudo mais, fazem lá os planos para definir, depois sai fazendo roadshow. Né? Perfeito. E o colaborador olha para aquilo tudo, e ele já ouviu essas coisas às vezes, várias vezes, né? Ele fica lá de espectador. Isso dispara aquilo que no Brasil a gente chama de cultura de espectador, ou da antropologia de mutismo, né? Sabe? Postura de espectador é o nome que dá. Né? O que é a postura de espectador? Típica do brasileiro. Ele assiste uma figura de autoridade falando alguma coisa para ele, né? Ele não participa daquela conversa, ou no máximo dão uns minutinhos lá para eles com a pessoa do lado discutir aquele tipo de coisa. Ele adora esse papel. Sabe por que ele adora esse papel? Porque aquilo não faz parte da vida dele. É uma figura de autoridade falando para ele. Ele entra no exercício do vitimismo, né? Ele fica ali, não se compromete com aquilo, muitas vezes sequer entende aquelas ideias todas, né? E fica por isso mesmo. Aí, como você falou, Fábio, passa essa campanha, daqui 2, 3 anos vem outra, e parece que tudo está acontecendo como deveria e não está. Por quê? Porque é uma inversão, né? A liderança tem que sair do palco, colocar os colaboradores ali para a comunicação ter efeito, para ter um exercício emocional da comunicação e não ficar nesse exercício dessa tomada de microfone que às vezes eu chamo. Né? Cara, Sérgio, assim, fantástico. Você falando aqui, eu fiquei recordando alguns projetos, que a Novembro 4 atendeu alguns clientes, é interessante que é exatamente isso, né? Eles criam os modelos da cultura organizacional e aí faz um trabalho teoricamente ali de uma imersão e aí pede a comunicação ficar periodicamente fazendo a manutenção desses roadshows, campanhas. Agora nós precisamos revisitar, mas é sempre a partir do olhar do colaborador ser um turista, né? Ele não, por tudo isso que você falou, ele não se envolve, aí tem a questão desse comportamento do vitimismo mesmo, que é mais fácil para ele, certo? Vocês apresentaram, eu não me envolvo, o líder não... e é engraçado porque você está falando aqui, eu fico pensando o quanto, às vezes, para a comunicação, é difícil você... Porque a partir do momento que você não olha, a partir desse olhar que você está trazendo, é muito difícil eu pegar esse cara turista e colocar ele como um comportamento do peregrino, certo? Sim. Porque, na verdade, o que as pessoas querem, pedindo para a comunicação interna, invariavelmente, é isso. Como é que eu pego esse cara que eu a vida inteira lidei como turista, mas eu gostaria que ele fosse um peregrino? Talvez a única não, mas uma das formas é inverter o palco, certo? É isso. Sim. Então, assim, e aí, aqui até nossos colegas de comunicação, se não fizer isso, você vai continuar fazendo campanhas para turistas, e cada vez mais você vai ter uma técnica diferente, você vai trazer a gamificação, vai trazer a inteligência artificial, vai dar ali uma pílula, mas esse turista vai continuar sendo turista, colaborador, e não vai ser peregrino, certo? Sim, você pode mudar a técnica,
Mas se você não mudar... Você vai dar um gás ali diferente, você vai dar uma máquina fotográfica diferente pro cara, vai dar, de repente, em vez de você ficar uma semana no hotel em Barcelona, você vai ficar 3 semanas, mas ele vai continuar sendo turista, certo? Sim. O mecanismo de inversão, nós temos que aprender a lidar com o contraditório, né? Nós temos que escutar... O que é o contraditório? São os elementos que são diferentes, né? E nós temos que ouvir as pessoas. Temos que ouvir as pessoas com tudo que eles têm para dizer. Pode ser um negócio muito diferente, até absurdo. Mas a comunicação é isso. Isso é o diálogo, né? Isso é o que eu chamo de processo de democratização da comunicação dentro da organização, para que ela flua, para que ela converse, né? É esse elemento que nós temos que quebrar. Isso é uma mudança do pensar que vai fazer diferença dentro das organizações. Enquanto a comunicação, as pessoas pensarem a comunicação no exercício da liderança com que ela tem que exercer a autoridade dela, né, para que ela diga para as pessoas e mantenha todo mundo lá, olhando para a liderança com a perspectiva de ser aplaudido, não vai funcionar. Porque o brasileiro é uma figura interessante nesse sentido, porque o brasileiro vai fazer esse papel. Ele vai ouvir, ele vai dizer que concorda. Sim, ele vai bater palma. Vai bater palma, vai mandar um tamo junto, né? Mas... Vai fazer um hashtag, vai colocar camiseta, isso aí. Mas ele não vai entrar nessa, entendeu? Porque o brasileiro, ele diz não, deixando que as coisas deem errado. Isso é postura de espectador. Então nós temos que inverter o jogo, nós temos que trazer as pessoas a serem, né? O mundo vive um problema de comprometimento, né? Até que no Brasil a gente não passa tão fortemente por essa crise, mas a gente pode inverter as coisas, a gente pode fazer as coisas de maneira diferente. Então, são pessoas, né? Eles pensam, eles têm a maneira deles de interpretar o mundo e nós temos que abrir espaços para eles. Como é que se faz isso? Conversando. É o ato da conversa, é o ato de ouvir as pessoas de forma legítima, né? Isso toma muito tempo? Pode ser que tome um pouco mais de tempo, mas é o tempo de qualidade na relação com as pessoas. Legítimo. As pessoas têm o que dizer. Não, eu diria que vai tomar tempo se você não entender que isso é importante para você, como líder, certo? Se você entende que isso é importante, isso vai entrar no seu dia a dia, isso vai estar no seu trabalho. Agora, eu queria voltar só a um tema que você falou aqui que eu achei interessante, que é essa coisa do palco. Como é que é na prática isso, então, Sérgio? Como é que eu, entre aspas, saio enquanto líder desse palco e dou palco para os colaboradores? Que eu acho perfeito esse comentário. Mas, assim, de novo, tentando até trazer uma coisa prática. Claro que não é tão simples assim, não é uma receita de bolo fácil, até porque tem cultura organizacional, tem empresa, tem um monte de coisa. Mas, em modo geral, se eu tivesse perguntado, puta, gostei dessa fala do Sérgio, como é que é isso na prática? Como é que eu... ouvindo, literalmente colocando eles para apresentar. Como é que é essa questão que você traz aí do palco, essa inversão? Bom, vamos primeiro fazer a distinção entre o que é debater e o que é dialogar, né? Porque muita gente fala, mas não consegue entender as diferenças dessas coisas. Debater é uma conversa que a gente faz contraponto necessariamente para derrubar o argumento do outro, né? Não necessariamente, mas a gente pode usar... Por exemplo, pegando de uma maneira, digamos assim, entre as corretas, é o que os políticos fazem, né? Eles debatem para derrubar outra que, claro que às vezes perdem, enfim, a razão, mas ok. Mas tentando olhar de uma maneira correta é isso, né? Eu estou debatendo porque eu estou tentando dizer que a sua linha de pensamento política é diferente da minha e por isso eu sou errada. Isso. E às vezes se perdem, por quê? Porque eles deixam de apresentar a própria proposta para derrubar a proposta do outro. Mais preocupado em derrubar a sua do que falar da minha. Isso. Perfeito. Então, eu deixo de me comunicar simplesmente para criar um elemento do outro. Por isso que no debate a gente chama isso de ping-pong. Tá. Né? Porque alguém ganha, alguém perde. O problema do debate é que quem perdeu não se sente muito bem com isso. Não necessariamente ele se compromete. O diálogo, ele é diferente. Eu posso ter opiniões divergentes entre duas ou mais pessoas, mas em nenhum momento eles têm a preocupação de ficar contrapondo o argumento do outro. Eles se fazem escutar. Então alguém fala alguma coisa, eu posso não concordar, mas eu continuo a conversa. Eu falo, interessante teu ponto, deixa eu trazer o meu ponto. Você percebe que a gente vai construindo estados de consciência através do princípio do diálogo, né? Então, saber conversar pode ser diferente, né? Então esse é um ponto. Primeiro é as pessoas entenderem que eles não precisam ficar se matando dentro de uma sala ou em qualquer tipo de ambiente para se colocar nas ideias deles, né? Segundo, é começar a ter
governança de conversas. É isso que a liderança tem que ter. Uma liderança tem que ter uma governança. O que é uma governança? Né? Ele tem que ter momentos que ele vai contratar as metas com as pessoas. Eles têm que separar o que é um feedback do que é um one-on-one, o que é uma reunião de trabalho, o que é conversas para falar sobre carreira. Eu sempre insisto, talvez o que eu mais faço na empresa são isso, né? É mostrar para eles que não é qualquer conversa. Perfeito. Né? Porque as empresas ainda estão nessa de ficar criando ditadura de feedback, né? Feedback é um negócio muito simples, onde eu vou dizer para as pessoas se está dentro, se está fora, né? O que precisa, o que não precisa. Mas são rituais diferentes, né? São rituais diferentes. Né? Isso é conversa, isso é comunicação. O funcionário, às vezes, ele não quer saber do que foi feito do passado. O funcionário quer saber para onde ele vai. Isso aí. Carreira é importante para as pessoas, futuro é importante, não para todas, mas para uma boa parte delas é significativo. E ele quer ter uma conversa com a liderança a respeito disso. Sem elementos de promessa, evidente, mas a gente precisa preparar a liderança para essas conversas. Imagina, eu chego para o meu líder, eu estou lá 3, 4 anos numa empresa, eu quero saber se eu vou ter oportunidade na empresa, e o meu líder não consegue ter um mínimo de conversa a respeito disso. Eu sou um profissional de recursos humanos, no papel de consultor, nós temos que preparar a liderança para esse tipo de conversa. Não adianta eu ficar fazendo treinamento de liderança inspiradora, sabe? Porque tem gente ainda que acredita que você vai preparar o líder aí para botar uma capa e uma máscara nele e vai sair voando pela janela. Não é essa. O líder tem que estar minimamente preparado para ter essas conversas de alto impacto com as pessoas, né? Porque é isso que as pessoas querem. Um líder de um mínimo de representação para conversas minimamente com um certo impacto para as pessoas, né? Tem hora que eu vou ter que conversar, olha, nós estamos em novembro, daqui a pouco essas empresas se já não estão fazendo as avaliações de desempenho, então eu tenho que ter uma conversa para que eu fale do ano. Isso não é um feedback. Feedback é uma coisa muito momentânea. Então eu sinto às vezes que essas coisas não estão claras para as lideranças. As conversas são pasteurizadas no meio de um morde-a-sopra, sem referências factuais e tal. Então você percebe que, se eu dissesse que tem um caminho, nós temos que resgatar a capacidade da liderança e conversar de forma desarmada, não predispostas. Então, essa história de palco-plateia, porque tem líder que não deixa as pessoas falarem, né? E se a pessoa entra num assunto mais subjetivo, é mimimi, a pessoa é sentimental, aquela coisa toda que a gente conhece. Então nós temos que preparar lideranças para exercerem essas conversas. Tudo que alguém tem a dizer é legítimo, porque ela pensa, porque ela sente. Não significa que seja verdade, né? E nós temos que preparar as lideranças nesse entorno de entender essas conversas, de conversar com as pessoas e de lidar com isso. Não, fantástico. E até fazendo uma ligação com uma fala anterior sua, eu não preciso responder tudo, né? Não. As pessoas, outro dia até alguém fez um comentário interessante, né? E as redes sociais, nesse sentido, elas potencializaram. Parece que as pessoas têm necessidade. É engraçado. E aí até fazendo um pequeno parênteses. A gente tem um pouco mais de idade e viveu na época da comunicação que você não tinha canais de comunicação. Né? Nas empresas a gente não tinha canais. Na sociedade você não tinha canais. Você tinha televisão, tinha um rádio, mas você não conseguia se comunicar. Você trabalhou na Editora Abril, né? Você não tinha uma comunicação direta do seu cliente com você, certo? Você tinha lá uma carta e tal. As redes sociais, elas facilitaram demais isso. Então, o cara faz uma postagem lá na rede social e aí parece que a gente está num movimento que a gente precisa necessariamente responder o outro. Eu não estou te pedindo uma opinião, eu só disse assim, eu estou indo de férias. Aí o cara, não, mas por que você é vagabundo? Porque eu só disse que eu estou indo de férias. E eu achei interessante isso. E aí você falou isso, né? E o líder parece que tem essa necessidade de dar uma resposta. Às vezes a gente não precisa de resposta nenhuma. Não. E as pessoas... Não sei se você concorda comigo, Sérgio. Quando eu converso com você, eu não estou, às vezes, esperando nenhuma resposta sua. Eu só estou tentando trazer o meu olhar, as minhas percepções sobre essa situação. Eu não estou pedindo uma resposta e nem um contraponto seu. Mas o outro lado parece que tem uma necessidade, né, disso, não é? As pessoas querem ser acolhidas, né? Elas querem ser ouvidas. Isso. E não, então, elas querem ser ouvidas, mas não necessariamente elas querem ter resposta, certo? Talvez, como a gente está vivendo uma era assim, de muita imperatividade de resultado, isso é um fato, isso não vai mudar, muita liderança, elas tentam afastar um pouco as pessoas dela, né? Então ela não quer escutar. Né? E ela cria mecanismos, né? Talvez conscientes ou inconscientes, de afastar um pouco as pessoas. Por isso que as conversas são difíceis para elas, né? Isso. E para ela, assim, né? Tudo aquilo que traz um elemento humano,
é subjetivo, então para ela é sofrido. E isso nós vamos ter que mostrar para elas que não adianta. Quanto mais ela afasta, mais vai ficar difícil. Quando você tira os elementos emocionais das conversas, a conversa ela entra simplesmente no campo da informação, não da comunicação. Perfeito. Aí é um erro. Mas ela faz isso, essas lideranças fazem isso exatamente para tentar buscar mais objetividade da conversa, né? Porque ela quer se pautar no bottom line, ela não quer estruturar a vivência, né? Ou a experiência das pessoas, né? E esse é o erro, né? Porque ela emocionalmente ela não quer lidar com isso, ela está se afastando disso. Então ela precisa se desenvolver nessa capacidade, muitas vezes pelo que você falou, porque ela se imagina ter que dar resposta, ela não quer enfrentar esse tipo de situação, né? E porque o ambiente de alta aceleração leva a isso mesmo, né? Então eles querem tudo, e por isso que essas expressões se proliferam nas organizações, essa questão do mimimi, essa questão de a pessoa é muito sentimental. Você quer ver um tema que é muito comum? É a crítica às novas gerações. É terrível. A causa é essa, ele não quer lidar com as pessoas, né? Assim, mas não adianta você dizer isso. Ele já representa 50%, 60% da mão de obra ou de todos os colaboradores que temos. Não é uma discussão. E eu nem acho que seja assim, há um exagero absurdo em torno disto, né? Você ficar falando de gerações, de alguma maneira você está discriminando e tratando todos como igual, isso não faz o menor sentido. Então, tem que saber lidar. O exercício de se comunicar e de influenciar é parte do papel da liderança. Eles têm que fazer isso. Isso é tão, na minha opinião, é tão sério, tão importante essa fala sua, Sérgio, porque outra coisa que eu vejo muito, que me assusta, e de novo, minha opinião pessoal que me assusta, essa objetividade é tão grande que a pessoa diz assim, eu contratei o fulano, eu não quero saber se ele é casado, se ele tem filho, se ele faz isso, se faz aquilo, o que eu quero é entregar resultado. Cara, desculpa, Fábio, falando, eu não consigo me conectar com você. Eu respeito, eu não quero entrar na sua questão pessoal, não é isso que eu estou dizendo. Mas se eu não entendo esses aspectos emocionais que te levam, inclusive, a ter mais ou menos motivação, se você tem um filho pequeno, se a sua esposa, seu marido está casado, está desempregado, tudo isso impacta, certo? Eu não sei, eu queria que eu te ouvi um pouco sobre isso, mas me assusta muito essa questão tão objetiva do profissional que entrega o trabalho. Eu não perguntei, eu escuto isso todos os dias, né? Eu não quero saber se a pessoa é casada, se ela faz isso, o que importa é o que ela me entrega no final do dia. Não me parece um pouco estranho demais? Sem querer, só deixar bem claro, é que tem questões aqui importantes. Tem questões, uma coisa é eu entender as características, criar vínculos com o Sérgio. A outra coisa é querer julgar o Sérgio. Aí é uma outra questão que eu não estou entrando. Mas o Sérgio é casado com outro homem. Não importa. Eu estou dizendo assim, eu entendo o Sérgio nesse sentido. Eu não estou julgando o Sérgio. Agora, se eu não conheço o Sérgio, se eu não crio vínculos com ele, para mim fica muito objetivo e muito frio essa relação de trabalho. Ou você acha que não? Mas antes, vamos pensar assim, né? Não vamos nem de longe imaginar que com toda a liderança é assim. Eu acho que em muitos lugares a gente vai ver evoluções fantásticas, líderes muito sensíveis e tal. Você vai ver, inclusive, lideranças hoje que foram buscar fazer formação em coaching, foram estudar temas na área de recursos humanos. Eu vi líderes, inclusive, que foram fazer pós-graduação em recursos humanos para melhorar a capacidade deles. Eu conversei essa semana, esses dias atrás, com um líder que estava fazendo filosofia. Eu já vi também. Foi fazer um curso de filosofia para ele, enquanto pessoa física, ter um outro olhar e, obviamente, se apropriar para a atividade dele como gerente de RH. Você tem razão. Então, eu acho que tem movimentos muito bacanas, né? Antes de criar essa sensação de que a gente está pasteurizando tudo, que isso é ruim, né? Às vezes eu uso um slidezinho que eu mostro assim, né? Cada indivíduo dentro de uma empresa, ele tem a experiência dele como se fosse um livro, como se fosse uma autobiografia. O que é o livro, né? O livro é os dramas dele, né? A batalha dele, o sofrimento dele, as alegrias dele cotidiana, né? Levantar cedo, né? Pagar as contas, trabalhar, as dificuldades que ele tem com os problemas de família. É um livro. Ele tem uma certa expectativa que a liderança dele, né? Não que tenha acesso a esse livro, mas que tenha uma espécie de leitura desse livro,
na medida como se fosse um filme, né? Uma edição deste livro, né? Como se a liderança fosse capaz de construir um filme, né? Uma edição do livro, né? Fosse um filme editado, né? Sim. Né? Como em Hollywood, por exemplo, que eles pegam lá um Sim. livro e sejam capazes de representar aquele livro através de um filme. Uma empresa tem fotos, deve ter, né, essa expressão fica melhor, deste livro que a pessoa tem ali. Então eu estou criando 3 figuras aqui, ou 3 metáforas para a gente entender a ordem dessas coisas. Quando a liderança está muito distante dessas pessoas, ele não consegue representar esse livro desta pessoa aqui. Toda vez que ele se afasta, acontecem alguns problemas. Qual é o problema? É que esse livro desta pessoa vai começar a virar um livro de terror. Sim. Porque ele, de alguma maneira, tem que ajudar essa pessoa no exercício de autoconsciência. Por isso que a gente fala muito de liderança hoje, geradora de sentido, né? Porque a liderança tem que ajudar para a pessoa, inclusive, ter uma boa interpretação da relação dela com a empresa. Se ele afasta muito, ele não consegue entender o que está acontecendo com essas pessoas. Consequentemente, ela não vai conseguir passar para dentro da empresa por todos os processos de talent review, todos os processos de calibração e tudo mais, as informações relevantes através das fotos, desses pequenos episódios que são relevantes para construir a história dessa empresa. Então você percebe que a liderança é fator-chave aqui. Se ela não consegue saber quem é essa pessoa, né, tudo isso fica rompido. Rompendo isso, Fábio, o que acontece? Essa pessoa olha e fala assim, esse líder não me representa, não me representando, eu vou embora. Ou eu não vou dar meu máximo aqui, porque não tem representação, eu não estou aqui. A minha identidade profissional e pessoal não tá presente dentro dessa empresa porque não tem ninguém olhando para isso. E aí, né, o Rancharan tem uma frase dele nesse último livro de revisão dele aí do Pipeline, ele disse assim, né? Tem gente que desiste e fica, e tem gente que desiste e vai embora. Acho que a primeira situação é a mais triste. É mais triste. Ele desistiu e ficou. Desistiu e ficou. Muito interessante, Sérgio. Cara, que incrível. Estou aqui pensando um monte de coisa e é muito bom falar contigo porque traz muitas reflexões até um pouco mais profundas do que essa coisa muito superficial, né? Que a gente acaba tendo, né? Quando você trouxe isso, gostei desse termo que é uma liderança que aguça os sentidos, né? Como é que é? Geradora de valor, geradora de sentido. Sentido. Ele, inclusive, ajuda esse colaborador a entender isso, até buscar esse livro dele, como você trouxe aqui no sentido figurado, o que se conecta com aquela empresa. E é interessante, né? Porque aí, concordo contigo no início, não estou dizendo que seja pastorizado para todo mundo, mas tem algumas situações. Quando o líder consegue fazer isso, é tão profundo que o colaborador fica naquela empresa, não é? Por muito tempo. Claro que algumas questões de benefícios, salários são importantes e vão ser sempre, mas não é isso que é mais importante. É porque ali ele se sente o indivíduo representado, né? Como você trouxe, né? É interessante, né? Assim, eu sempre falei muito de carreira, essas coisas todas. Todo profissional que gera resultado, que se destaca, que se interessa, em algum momento é reconhecido. Dificilmente, Fábio, alguém que tem bons resultados, em algum momento dentro de uma instituição não é reconhecido. Sim. É exceção. E é a liderança, através dessas conexões emocionais, que proporciona esse espaço para as pessoas. Obviamente que tem muita gente que vai talvez até estar ouvindo e falou, pô, mas aconteceu comigo. É verdade. Mas você pode perceber no seu entorno que em geral, os resultados aparecem quando as pessoas produzem valor dentro da organização e persistem. Pessoas que desistem fácil, né, por qualquer contratempo ou uma liderança ruim, elas perdem esse tipo de oportunidade. Sim. A liderança é fator fundamental para gerar esse sentido para as pessoas, né? Organizações não são centro de justiça. E essa conversa é importante ter com as pessoas. A liderança ajuda nesse sentido, inclusive a aumentar os elementos de resiliência, porque são lugares difíceis, né? Não são fáceis. Sim. E a liderança é que atenua essa dureza do cotidiano. Por isso, no sentido de gerador de sentido. Gerador de sentido no sentido de qual é o propósito, qual é a estratégia, como ela se encaixa nisso, como isso pode fazer sentido para ela, né? E eu tenho
na minha experiência longa, assim, olhando para os processos, vendo as pessoas que se dedicam, pessoas que têm talento, e às vezes até que nem tanto talento, mas que têm persistência, que se dedicam, elas têm os resultados. Os resultados acontecem, né? Inevitavelmente vão acontecer. Sérgio, nós só está terminando, só queria terminar com uma frase que é o seguinte, outro dia até alguém me disse isso, né, que acho que tem a ver com sua última fala. Cada vez mais o papel do líder é importante nesse processo, tudo que você falou aqui é fundamental. É um líder como um cuidador, né? Agora, quem cuida do cuidador, quem cuida do líder? Porque o líder também é um agente nesse processo. Aí talvez até um pouco, fazendo até um pouco do seu próprio trabalho, né? Um pouco do seu trabalho é isso, né? Porque assim, eu sou o líder, que tem que fazer tudo isso que você falou, tenho que tolerar todas essas questões. Agora, quem cuidar no sentido aqui não mimar, não é paternalista, mas quem cuida de mim é uma consultoria, é olhar o mercado. Como é que eu, enquanto líder que estou te ouvindo aqui, me chamou a atenção, e quem me apoia nesse processo todo? Apoia, enfim, quem me ajuda? Porque senão também o líder acaba sendo um processo cada vez mais individualizado, né? Os líderes, de modo geral, a gente já viveu muito isso, são muito solitários, né? Uma vez alguém falou isso, é verdade. Ser presidente da empresa é muito solitário, né? Nesse sentido que eu estou falando. Quem ajuda esse cuidador? Eu acho que as áreas de RH, elas... É o papel delas dar esse apoio para eles, né? E elas vêm fazendo bem isso, viu, Fábio? Eu acho que a evolução de recursos humanos, ela é enorme, né? Ainda que a gente perceba críticas aqui e lá, mas eu vejo os recursos humanos, as áreas de recursos humanos, suportando bem os exercícios das lideranças, né? Assim, eu 40 anos já nessa área, agora evidentemente eu trabalhando como consultor, olhando pelo outro lado, eu acho que eles vêm fazendo um papel muito interessante com as dificuldades deles, né? Às vezes com pouco apoio financeiro até das organizações nesse tom, nesse sentido, até uma fala minha meio como crítica, as áreas precisam apoiar mais as áreas de RH, precisam investir mais e tal. Mas eu acho que é o RH, né? Eu vou até criar uma figura de linguagem bem simples. O RH é o preparador físico, né? Isso. Eles, né, pode ser simplório, mas faz todo sentido. Faz sentido. Eles é que tem que ajudar a liderança nesse sentido. A gente poderia aqui ficar horas falando o que precisa melhorar e tudo mais, mas eu acho que há uma evolução enorme nesse sentido, há uma nova geração chegando de profissionais de RH com cabeça boa, com muita disposição e tal. Eu acho que o trabalho vem evoluindo bastante. Por aí. Sérgio, muito obrigado, viu? Eu queria ter aqui uma camiseta que eu vou te dar de presente. Muito obrigado. Tem aqui uma camiseta da 3 uniformes que você deu pra gente. Depois eu vou te dar uma sacolinha. Muito obrigado mesmo, Fábio. Foi um prazer enorme. Queria agradecer, para mim foi muito bom te ouvir, como sempre. É um prazer enorme. Prazer foi meu. Queria só pedir para você que gostou, que possa compartilhar, que o pessoal possa comentar. Claro, vou sim. Pode mandar. Quem quiser te procurar nas redes sociais, você tá com o Sérgio Mônaco, tá no LinkedIn, tá no Instagram. Sérgio Mônaco, Sérgio Mônaco, né? Você pode acompanhar aqui. E agradecer você. Obrigado, pessoal que está nos acompanhando aqui já há algum tempo no nosso podcast. Que você possa estar sempre comentando, escrevendo, mandando mais informações. Um grande abraço e até a próxima edição.